Uma grande dificuldade para a construção e implementação de computadores quânticos é controlar um fenômeno chamado decoerência. A grande vantagem que os computadores quânticos podem oferecer, se deve a uma propriedade exclusiva dos objetos dos sistemas quânticos, que é a superposição de estados. Acontece que a decoerência ela é justamente a deterioração dessa propriedade. A decoerência ela é um processo que destrói essa superposição quântica num período muito curto de tempo. E isso acaba dificultando bastante a construção de computadores quânticos que possam realizar tarefas complexas. A decoerência é provocada pela interação do objeto quântico, tipo o elétron, um átomo, com o ambiente em torno dele. Nesse vídeo, então, a gente vai falar sobre a decoerência, como é que ela funciona, como é que ela acontece. E como é um tema meio complexo, a gente vai usar alguns exemplos aqui para tentar facilitar a compreensão. Esse é o canal Cientificar, é um canal de divulgação científica, aqui a gente vai falar sobre física quântica, seus conceitos e suas aplicações. E se você gosta desses temas, se inscreva no canal, assim o YouTube vai te indicar os próximos vídeos que a gente postar aqui. Nos computadores clássicos, normais que a gente tem em casa, a informação é processada, transmitida e armazenada nesses computadores através de bits. A computação quântica, basicamente, a gente pode pensar que trabalha a partir da substituição dos bits por bits quânticos, que a gente vai chamar de qubits. E o que tem de especial nesses qubits? Bom, eles podem ser preparados no estado de superposição quântica. A decoerência ela vai justamente degradar esse estado de superposição quântica. Mas antes, vamos ver o que significa estar no estado de superposição quântica. Qual que é a diferença disso para o estado que os bits clássicos podem ser preparados. Um bit clássico ele pode assumir dois valores, ele pode assumir o valor 0 ou 1. A gente pode implementar um bit clássico em diversos sistemas físicos. Por exemplo, um circuito elétrico, a gente pode implementar esse conceito num circuito elétrico, considerando o seguinte, que o circuito, se passa corrente nele, a gente considera que esse é o bit 1. Se não passa, é o bit 0. Então, em um circuito elétrico, ou passa corrente ou não passa corrente. Então, você vai ter o valor do bit igual a 0 ou igual a 1. Já os objetos da mecânica quântica, eles não respeitam essa regra. Eles podem ser construídos, eles podem ser preparados num estado que é uma superposição de 0 e 1. Então, se 0 é um estado possível e 1 é um outro estado possível, então a mecânica quântica diz que existe um outro estado que é a combinação linear de 0 mais 1, que é a superposição de 0 mais 1. O que é superposição? A gente tem uma definição, a abordagem que a gente faz para tratar uma superposição quântica, a mais segura, é uma abordagem matemática. Então, falar o que é uma superposição, eu diria que é isso aqui que está aparecendo aqui na tela. É essa expressão que aparece aqui na tela. É essa soma que aparece aqui na tela. Então, você tem o estado 1 mais o estado 2. Esses símbolos que estão aqui, esses símbolos, isso aqui é conhecido como notação de Dirac. Então, esses símbolos eles indicam que o 0 é um vetor e 1 é um outro vetor. E aí a gente tem uma combinação linear, uma soma dessas duas possibilidades. Agora, o que isso significa? O que significa dizer que um qubit está no estado de superposição de 0 mais 1? Rigorosamente, não significa dizer que esse estado, que o bit está ao mesmo tempo no estado 0 e 1. Isso não tem muito sentido. Na verdade, esse estado ele é um estado do que a gente não consegue usar a nossa linguagem comum para falar sobre ele. Então, a gente usa simplesmente a matemática. Então, vamos abrir mão de tentar entender o que é esse estado, de tentar enxergar o que é esse estado, mas a gente pode usar esse estado. Então, a gente consegue fazer previsões a partir desse estado e é isso que importa para a gente, tanto na física quanto em áreas aplicadas, tipo na computação quântica. Tanto para fundamentos de física quanto para computação quântica, o que interessa, no fundo, é saber qual é o resultado dos experimentos e esse estado nos auxilia a fazer isso. Então, a gente não precisa preocupar em entender exatamente o que está acontecendo aqui. E eu quero dizer o seguinte, a gente não precisa tentar criar uma imagem sobre o que é estar em um estado de superposição. A gente não precisa pensar, como é que um elétron está. A gente não precisa pensar nisso. O que a gente precisa saber é o seguinte, esse estado nos permite calcular resultados de experimentos, probabilidades de certos resultados. E é isso que importa. Vamos considerar um exemplo aqui para a gente tentar deixar isso aqui um pouco menos abstrato. Então vamos considerar o caso do experimento de fenda dupla. Então esse experimento de fenda dupla
a montagem do experimento é basicamente essa que aparece aqui na figura, né? Então você tem uma fonte, vamos considerar o experimento de fenda dupla com elétrons, tá? Então você tem uma fonte que lança elétrons nesse aparato. Esse aparato ele tem dois anteparos, né? O primeiro anteparo tem duas fendas nele, como aparece aí na imagem, e o segundo anteparo vai ser como uma tela, assim, vai ser uma chapa fotográfica em que os elétrons eles vão ser lançados, então. Aqueles que passarem por essas fendas aí, eles vão bater no segundo anteparo. E aí, cada vez que eles batem lá, vai aparecer um pontinho marcando a posição dele. Nesse vídeo que aparece aqui no card, a gente fala em mais detalhes sobre o experimento de fenda dupla. Bom, então, para que eu estou falando sobre esse experimento, né? Estou falando sobre ele por causa do seguinte, né? A gente não precisa imaginar o que está acontecendo com o elétron, assim, imaginar, sei lá, a trajetória do elétron, não imagina nada disso, não. Vamos só considerar a descrição matemática desse experimento. Então, quando a gente considera um tempo em que o elétron já passou pelas fendas, o estado do elétron é esse que aparece aqui. É um estado de superposição de 0 e 1, né? Onde 0 representa, se você tivesse tampado a fenda 1, o elétron estaria no estado 0, e se você tivesse tampado a fenda 0, o elétron estaria no estado 1. Então, o estado 0 significa elétron passando pela fenda 0, estado 1 significa elétron passando pela fenda 1. Quando eu faço a combinação desses dois elementos, matematicamente o que eu estou querendo dizer existe, né, eu estou considerando a possibilidade, né, dele ter passado, eu estou considerando um estado que é a combinação dele ter passado pela fenda 1 e pela fenda 2, tá? Essa é a ideia por trás disso aqui. Então, esse estado é aquele que eu tinha mencionado lá no início, né, que é o estado de superposição quântica que permite todos aqueles ganhos da computação quântica com relação à computação clássica. Tá? Então, esse é o estado importante, o estado de superposição. Bom, e o que a decoerência tem a ver com isso, né? Quando eu faço essa descrição, eu estou considerando que o único elemento que existe aqui é um elétron, né? Então, o elétron e as fendas. Estou imaginando, bom, o elétron está ali, a evolução dele segue uma determinada equação, que é a equação de Schrödinger da mecânica quântica, e aí a gente chega nesse estado que é a superposição de 0 e 1. Mas eu estou ignorando outros fatores, né? Eu estou ignorando que existem partículas ali no ambiente e que o elétron pode interagir com essas partículas, né? E aí, quando eu começo a levar isso em conta, isso é uma análise mais realista, né? Assim, imaginar que o elétron está sozinho no mundo não vai resolver nosso problema, né? Um problema desse tipo, a gente tem que considerar também que existem interações possíveis ali no meio do caminho. Então, o elétron interagindo com essas outras partículas, ele vai criar um outro estado, um estado diferente desse. Então, o estado mais realista não é aquela superposição que eu escrevi antes, mas é essa daqui, ó, em que você tem a superposição lá de 0 e 1, só que nota que esse é um estado diferente, esse é um estado que a gente chama de estado emaranhado, porque aqui você tem 0, né, esse 0 aí representa a passagem pela fenda 0. E o M0 aqui, que está do lado dele, representa o estado do ambiente, né, porque o elétron, se considerar que ele passou pela fenda 0, vamos colocar isso tudo entre aspas, tá? Ele vai criar uma certa alteração no ambiente, ele vai interagir com algumas partículas, com as partículas que estão próximas da fenda 0. Se ele passar pela fenda 1, ele vai interagir com as partículas que estão lá na fenda 1. De novo, tudo isso entre aspas, assim, esse processo é bem mais complicado, mas assim, imagina isso, né? Se ele passar pela fenda 1, ele vai interagir lá com as partículas da fenda 1. Agora, então o que eu vou ter aqui, o que eu vou construir, é um estado em que se ele passou pela fenda 0, ele perturbou o ambiente de uma certa forma, e se ele passou pela fenda 1, ele perturbou o ambiente de uma forma diferente. Isso está representado por esses estados M0 e M1. Então, 0 para o fenda 0, M1 é o estado do ambiente. Como que o ambiente foi perturbado se o elétron passasse pela fenda 0? E a outra parcela aí, né? O 1, estado da fenda 1, e M1, o que aconteceu com o ambiente, o que aconteceria com o ambiente se o elétron tivesse passado pela fenda 1. E aí a superposição dessas duas coisas é um estado mais realista para esse experimento. Nota que aqui eu não estou considerando que o meu objeto de estudo é só o elétron mais não. Agora o meu objeto de estudo é o elétron mais o ambiente em torno dele. O ambiente aqui no caso são as partículas que o elétron pode interagir. E quando a gente faz isso, o estado do sistema total, né, é esse estado mais completo aí. Acontece que
Quando eu olho, agora eu não tenho controle, ou a gente não consegue fazer medições ou investigar o que está acontecendo com o ambiente, porque o ambiente é um sistema muito complicado. A gente não consegue mapear as partículas que o elétron está interagindo e saber qual é, sei lá, qual alteração que o elétron provocou nelas. Então, esses estados M0 e M1, a gente não sabe direito como é que eles funcionam. Então, o tratamento que a gente vai acompanhar aqui nesse experimento são só os elétrons, né? Os elétrons que vão bater na tela. E aí, vamos olhar então para o resultado do experimento. Vamos imaginar duas situações. A primeira situação é o ambiente, o elétron não interage muito com o ambiente, interage muito pouco. A gente consegue, sei lá, criar uma região de vácuo muito bem feita ali, de forma que a gente retira ali a gente retira ao máximo a possibilidade do elétron interagir com outras partículas. Nesse caso, é como se o elétron estivesse sozinho. E aí o resultado do experimento é esse aqui. São essas franjas de interferência, né? Então o elétron, cada pontinho desse marca a posição de um elétron. Então esse experimento é feito com vários elétrons. Você vai lançando vários elétrons, um de cada vez, tá? E aí todos eles lá no final, você recolhe lá, sei lá quantas medidas, e você vai ter esse monte de pontinhos distribuídos na tela, seguindo esse padrão. Esse padrão é um padrão característico de fenômenos ondulatórios, tá? A gente chama isso de padrão de interferência. Esse cara indica que o elétron estava, quando ele passou pelas fendas, no estado que é esse aí, estado de superposição, 0 mais 1. Agora vamos considerar uma segunda hipótese, né, que a gente está fazendo esse experimento não no vácuo perfeito, mas vamos considerar que existem várias partículas ali que o elétron vai sim interagir com essas partículas. Aí o que vai acontecer com ele? O resultado do experimento, se ele interagir com as partículas, vai ser, com partículas do ambiente, vai ser esse daqui, ó. Nota que o padrão de interferência desapareceu, sumiu, né? O que aconteceu aqui? O elétron perdeu coerência, né? Daí vem o nome decoerência, né? Então ele perdeu coerência. A coerência é aquilo que permite com que o elétron exiba o padrão de interferência, tá? Assim, de forma mais rápida seria isso, né? E aí a decoerência é, então, a deterioração desse estado que está associado ao padrão de interferência, né? O estado que está associado ao padrão de interferência é o estado de superposição. Quando a decoerência atua, quando o sistema, né, o ambiente começa a interagir com o elétron, aí a gente não tem mais esse estado de superposição desse jeito escrito aqui não, essa primeira equação. A gente tem a segunda equação, que é o estado do elétron mais ambiente, né? Aí nota que aqueles M0 e M1 apareceram aqui de novo. Então, esses M0 e M1, como a gente não tem controle sobre eles, a gente não sabe muita coisa sobre esse estado. A gente só consegue fazer medidas ali, saber o que está acontecendo com o estado do elétron. E quando a gente olha para o elétron, ele não está mais naquele estado lá de cima, não. Ele está num outro estado. Ele sai de um estado de superposição e vai para um estado que a gente chama de mistura estatística. E esse é um estado clássico. Esse é o estado que indica o seguinte: o elétron passou pela fenda 0 ou pela fenda 1. Esse é um estado clássico que a gente consegue, por exemplo, preparar esse estado se a gente fizer o sorteio de uma moeda, por exemplo. Sorteia uma moeda e não mostra o resultado, o estado que você vai ter ali no final é a possibilidade de cara ou coroa. Aqui é a mesma situação, tá? Então, aquela propriedade exclusiva da mecânica quântica, aquela característica, né, dos estados quânticos, ela é perdida, assim, ela é degradada pelo ambiente, né? E esse processo é o processo de decoerência. Então, isso para os computadores quânticos, né, assim, você vai ter outros sistemas, você não vai ter uma fenda dupla lá, mas você vai ter outros sistemas físicos e você vai querer preparar estados de superposição. Só que esses estados de superposição, só que aquele seu sistema, ele não vai estar isolado no mundo. Então, vai ser difícil preparar um estado de superposição limpo, que tenha só o sistema. Você vai ter que considerar também que o ambiente atua ali. E aí você vai perder coerência, né? A decoerência vai acontecer e aí você vai perder um pouco essa propriedade exclusiva da mecânica quântica, que é a superposição de estados. Então, essa é uma das dificuldades, né, para a construção de computadores quânticos, para a implementação de circuitos que tenham muitos gates, né, que tenham muitas operações e tal. Isso aí é um processo que pode ser contornado por uma área que está em desenvolvimento também, que é a área de correção de erros, né? Então, existem tentativas de criar uma série de qubits e aí alguns vão ser usados só para correção de erro e outros vão ser usados para o processamento das informações. Então, essas áreas que estão relacionadas à computação quântica, elas estão assim
em pleno desenvolvimento, né? Então assim, a gente tem muitas novidades aí, ano a ano vão aparecendo várias novidades, e pode ser que a gente consiga criar computadores, sei lá, num futuro que ninguém exatamente sabe quando, né? Mas assim, computadores que tenham uma capacidade de processar, né? De realizar tarefas complexas, por causa desses processos de correção de erro também, né? Então, esses processos são extremamente importantes para tentar evitar essa degradação que é provocada pela decoerência.